Então, para registro, mais uma vez eu vou fazer aqui o meu agradecimento formal para o grupo que está aqui, né, nos assistindo e que conto com a participação de todos vocês. Sintam-se à vontade para falar, né? E hoje, então, é o nosso, como se diz, né, o chute inicial, e que, na verdade, não é o chute inicial, né? Porque para isso, antes, estivemos numa organização, mas hoje começa, então, nós a compartilhar com vocês a respeito do projeto Mais Sabor Regional na cozinha dos restaurantes populares. E, como vocês podem ver, né, é uma atuação dentro da Universidade Federal de Pelotas, mas mais especificamente da Faculdade de Nutrição, onde existe a participação dos cursos de nutrição e gastronomia. Então, é uma ação, né, integradora dentro da nossa faculdade. E é com orgulho, então, aqui que eu primeiro quero fazer menção aqui, né? Temos a presença e já faço meu agradecimento para a Natália Tenuta, que é da Coordenação Geral de Equipamentos Públicos, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, representando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Juliano de Sá, que é presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, então do nosso CONSEA, do Rio Grande do Sul. Acho que o Juliano não está presente, mas de qualquer forma registro, né? Temos a Bruna Mendonça Limos, que é do setor de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência Social do nosso município aqui de Pelotas, né? E também a participação da professora Tatiana Cuca Valente Leandra, que é da coordenação do curso de gastronomia da Universidade Federal de Pelotas, e que hoje também está representando, né, a faculdade. E antes de mais, eu quero dar a palavra, né, se vocês não se importam, vamos seguir a ordem aqui da Natália. Pode ser, Natália? Gostaria de te convidar para te sentir à vontade, se quiser dar alguma palavrinha para o grupo. Ela parece que está offline ali. Se ela conseguiu acessar. O Juliano também não. Sim, professora Grazi, quem sabe tu faz a fala e abre para conversa ao final. Se a Natália estiver online, ela fala. A professora Tati, a Bruna, o Juliano, se ele conseguir entrar. O Juliano disse que estaria presente. Acho que não conseguiu participar. Então, tá bem. Ó, Juliana. Bom, então, mais adiante eu vou convidar a Bruna e também a Tati, tá bem? Para, se vocês se sentirem à vontade, também de dar uma palavrinha aqui para nós. Ele não está conseguindo ouvir. Ela não está conseguindo ouvir. Ainda bem que tem a professora Shirley aqui dando uma assistência, né?
enaltecer aqui a Shirley, que realmente eu... Julia, saindo e retornando E quem sabe a consegue. gente aguarda um pouquinho para ver se ela consegue fazer uma fala. Tá bem? Você sabe, Grazi. Bem-vinda, Samantha. Vamos tentar, né? Acho que ela consegue no chat. Como ativa o microfone, Bruna? Tem embaixo dessa apresentação, tem uns íconezinhos, e ali tem um microfonezinho, depois tem um telefone, uma câmera e uma tela. Então, aí tu ativa ali o microfone. Então, tá, Bruna. Eu não sei se a Natália conseguiu. Ela ainda aparece offline. Ela saiu. Acho que vai tentar Tá. entrar de novo. Então, tá. Tá ainda tentando. Essas facilidades, né, do encontro online, mas às vezes tem uns pequenos nuances para ajustar. Normal, né, gente? Estamos aqui vivenciando esse momento que ainda é um sistema relativamente novo, ainda que já estamos usando há algum tempo, mas enfim. E cada plataforma tem também um comportamento diferenciado. Acho que a Natália, ela voltou, mas me parece que está offline também. Será que ela está escutando? Oi, boa tarde, Graziele. Você me escuta? Aqui é Juliana Oliveira. Sim, estou escutando, Juliana. Ótimo. Graziele, eu estou em contato com a Natália pelo WhatsApp para tentar auxiliar aqui na resolução, mas ela não está conseguindo nem falar e nem ouvir. Eu Ela não não sei está se. conseguindo ouvir. Não, eu não sei se quem está coordenando a sala se consegue ativar isso, como a gente consegue fazer em outras ferramentas, por exemplo, silenciar a pessoa ou colocar o Olha, microfone a dela ligado. Natália está digitando ali. Ótimo. Vamos ver o que ela diz. Tenta E clicar com o mouse ali no nome dela, Grazi, e ver se tu consegue ativar ela. Isso, às vezes tem essa possibilidade, né? eu vou tornar ela apresentadora, né? Eu acho que Isso talvez ajude. será que ela consegue agora?
Ó, ela mandou ali, não estou conseguindo ouvir nem falar. Juliana, o que também às vezes já aconteceu, ainda não, é colocar a voz dela pelo WhatsApp. Já aconteceu, a gente às vezes tem que dar esse jeito. Mas eu não sei se tu prefere fazer assim, ou falar no nome da Natália, como ela já te autorizou. Bom, eu posso perguntar para ela dessa possibilidade. Só um minutinho, por gentileza. Já enviei a mensagem para ela, só aguardar. Seria como se eu fizesse uma ligação para ela, é isso? Pelo WhatsApp, e aí ela falaria aqui pelo meu telefone, ok? Só um minutinho. Graziele, o que a Natália mandou aqui pelo WhatsApp, que ela acha melhor eu fazer a fala, porque como ela não conseguiu escutar nada ainda, ela acha que pode ficar meio desconexo. Mas então tá, então eu vou pedir que tu, como representante, né, dela aqui, porque é um órgão muito importante para nós, né? O Ministério está aqui representado, Sim, e então eu gostaria de te convidar para ter uma fala para nós. claro, eu só vou abrir a câmera aqui, porque senão fica Isso. muito impessoal, né? Ah, eu acho ótimo, porque olhar para minha figura mesmo, Sim, sim. e assim a gente já se conhece, né? Isso, acho que já está chegando, chegou aí a imagem, vocês não Opa, reparem a bagunça. não, Ah, normal. bom, então, boa tarde, né, para todos. Meu nome é Juliana Teodora, eu sou consultora da FAO, ONU, e junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nós estamos desenvolvendo um projeto relacionado aos equipamentos públicos de SAM, restaurantes populares e cozinhas comunitárias. Então, eu estou trabalhando junto com a CEGEP nesse momento, né, que é a Coordenação Geral dos Equipamentos. Eu sou uma estudiosa dos restaurantes populares há alguns anos já, meu objeto de mestrado e doutorado, e sou apaixonada por esses equipamentos. Em nome da CEGEP, assim, o que eu gostaria de transmitir é a importância dessa agenda, que a gente ficou muito feliz de receber esse convite e ver todo esse empenho, né, nessa capacitação e otimização do trabalho dos restaurantes populares, né, de tudo que envolve esse equipamento. São equipamentos
muito grandes. Eu costumo dizer que eles são multifuncionais dentro da política de segurança alimentar e nutricional, e eles foram extremamente fundamentais nesse período da pandemia, né, e continuam sendo. Eu sempre faço uma crítica construtiva de que esses equipamentos no Brasil, eles são desde a década de 90, mas a gente não tem tanto aprofundamento, tantos estudos assim. Então a gente fica muito feliz de ver todo esse trabalho, né, para otimizar o funcionamento e o serviço mesmo desses equipamentos. Então, a gente se coloca à disposição para esclarecimentos, parcerias, o que surgir. E a gente parabeniza desde já. Estou ansiosa para ver esses resultados. E é importante que vocês saibam que a gente está trabalhando com bastante afinco nesses equipamentos. Eles com certeza serão muito importantes assim, para muitas atividades que ainda virão. Então, Juliana, eu te agradeço muito. É um alento a gente saber, né, que de pessoas que dedicam para esse assunto que sempre foi vital, mas até pela nossa posição, né, de retornar na questão da insegurança, né, alimentar, de ver assim que novamente estamos, né, é um assunto da agenda. Isso é realmente um alento, acho importante frisar, como tu colocou, como acabou de colocar aqui para nós. Muitíssimo obrigada. Imagina, e assim, Graziele, uma coisa que eu sempre falo por onde eu ando, né? Agora eu estou andando o Brasil atrás de diversas experiências em relação aos restaurantes populares e cozinhas comunitárias. E o que eu sempre friso é que esses equipamentos eles são muito mais do que lugares para servir refeições, muito mais. Eles têm um potencial gigantesco, né? E a gente precisa explorar isso. Então, fico muito feliz de ver que vocês estão fazendo esse tipo de movimento. Novamente, a gente segue à disposição mesmo. Então, tá. Então, conto contigo aqui até o momento que tu puder, porque a gente sabe, né, que a nossa agenda é muito ocupada, né? Mas quando tu conseguir ficar aqui com a gente, então o Juliano, né, não está presente, mas é presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Eu não sei se tem alguém aqui que está representando ele. Shirley, tens Não, alguma acho que ele não conseguiu participar. Eu acho então, que do Conselho Municipal também não. a Bruna e a Bruna da Secretaria da Assistência Social, sim, está aqui, né, Bruna? Tá. Quero abrir para a Bruna também. Por favor, Bruna, sinta-se à vontade. Se a Bruna não está escutando. Eu acho que então eu vou dando sequência aqui e mais para o final também a Bruna pode, olha, ela ficou offline. Professora Tatiana, então, né, da coordenação do curso de gastronomia aqui da UFPEL. Quero abrir então para a Bruna conseguiu. Oi, Bruna. Para mim tem um barulho. Não sei se. Ela só escuta. Então, quem sabe mais para o final, a Bruna. Bruna, então eu vou pedir
tu fecha ali o microfone e aí depois... Ah, conseguiu! Olha que bom! Oi, Bruna. Eu tô te vendo, mas não tô te escutando. Agora silenciou. Escutar, não. Eu vou ver se eu consigo aqui uma outra forma. Então, Bruna, é muito importante que a Secretaria de Assistência Social esteja aqui representada, né? E eu, só como a gente não está conseguindo ter a tua fala, aí eu vou te pedir para fechar o microfone ali. E isso, tá? E aí agora eu vou passar para a Tatiana, mas tu pode sair, entrar e a gente abre o espaço para ti novamente, tá? Então tá. Então, Tati, estou te convidando. Acho que a Tati também está offline. Ah, então estamos com problema, né, no microfone. Vamos ver com a Bruna aqui, se consegue entrar. Pessoal, realmente a gente tem, às vezes, dá algum probleminha ou outro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, né? Começar apresentando um pouquinho do nosso grupo, e dizer como que iniciou o projeto, então, para contextualizar, tá bem? Então, esse é um projeto que iniciou de um trabalho de conclusão de curso, e, na verdade, não de né? 3 alunas da nossa graduação da nutrição, e juntamente com a professora Shirley, professora Grazielli, né, que sou nutricionista, formada lá em 1993, que passaram-se alguns anos para fazer mestrado e mais alguns anos para o doutorado, que eu realizei em Coimbra, Portugal, né, que é de patrimônios alimentares, culturas e identidades. E eu estou na docência desde 2003, mas especificamente na instituição, na UFPEL, desde 2011. E aí eu já de longa data tenho parceria com a professora Shirley, né, que já esteve anteriormente conosco e agora está novamente, só que agora, além de nutricionista, que também foi formada pela Universidade Federal de Pelotas, temos hoje uma professora com uma formação, né, adicional, que é da gastronomia, né, o tecnólogo em gastronomia. E a Shirley tem também a característica de ser uma especialista em gestão de políticas de alimentação e nutrição, né, com formação na Fiocruz, teve a oportunidade de trabalhar, né, em Brasília, e ela também ela é doutora em tecnologia de alimentos e com pós-doc, e hoje é nossa colaboradora
no curso de gastronomia e, por que não, de nutrição. Sim, está como orientadora também das alunas, que foi onde nós formatamos esse projeto. Então, eu tenho que agradecer às alunas, né, que é a Ana Carolina Alves. Hoje a Ana terminou um dos estágios, que é o de enferma, e agora ela vai entrar na área de alimentação coletiva. Temos a Karen Machado, que a Karen está aqui presente, né, além de louvar, né, que participa do grupo, conseguiu também, nesse momento, estar conosco. A Karen, ela é aluna do 6º semestre, né? E então hoje está representando aqui, olha, a Tati está retornando. E eu vou passar a palavra para a Tati, e por fim eu quero apresentar a Laura, né? A Laura Costa, que também é outra aluna de TCC, que já apresentou, inclusive, o trabalho de conclusão do curso, e a Luana, ela está envolvida com várias pesquisas, né, dentro da Faculdade de Nutrição. Eu acho que a Tati continua offline, então eu vou prosseguir, né, na nossa fala, porque está se adiantando a hora. Ó, a Tati está tentando ativar, né? Então, esse projeto, como eu já comentei, ele começou sem grande pretensão, mas o grupo foi incorporando, né, uma vontade de fazer um trabalho um pouco mais abrangente, que a gente chama então de um projeto guarda-chuva, onde cada uma das alunas se apropriou da parte que lhe interessava. E com isto nós observamos alguns resultados que eu vou apresentar agora, né? E depois a gente abre para a participação de quem tiver, né, sintam-se à vontade da fala. Bom, então, como já foi comentado, né, pela Juliana, os restaurantes populares, então, eles são bem mais do que somente servir refeições, né? Porque ele é uma rede de equipamentos públicos e que deve servir à alimentação e à nutrição e as políticas emergenciais, especialmente nos momentos, né, em que ocorrem calamidades, como a gente acabou de vivenciar, né? E o restaurante popular, ele é conhecido, né, como um programa de assistência alimentar, mas ressaltando novamente que é um equipamento integrante da estrutura do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e que tem uma proposta bem ampla, né, que é de oferecer, então, essas refeições que sejam adequadas em questão e que sejam saudáveis, né? E, para tanto, também é necessário que os preços sejam acessíveis para que o acesso seja universal, né? Dando prioridade àquela população que esteja em situação de vulnerabilidade social e de pobreza extrema. Então, dito isso, né, a gente retoma um pouquinho sobre a questão do que a pandemia nos trouxe. E eu estou aqui ainda prestando atenção aqui no chat para ver se quando alguém quiser se manifestar, né? Mas, retomando, então, o que foi a questão do Covid, em que foi necessário, o cenário se apresentou de forma que
alguns cuidados passaram a estar, né, na pauta de prioridade. Então, a questão da manipulação dos alimentos, no começo foi dúvida para todo mundo, né, o que se faz agora, e inicialmente deu aquela parada, mas verificou-se que as pessoas precisam se alimentar. Então, a questão da higiene pessoal e do ambiente onde era produzido e antes servido a alimentação, né, para a população já dita aqui, aquela população que estava em vulnerabilidade social. Então, foram intensificados esses cuidados, como dito, da manipulação, também da higiene e do ambiente onde, tanto do preparo como do consumo, né? E o modo, então, de distribuição, como vocês sabem, ele teve que ter uma adaptação, e um dos métodos foi a questão das embalagens descartáveis. Por quê? Porque os locais ainda não estavam preparados, né? Então, o que foi necessário? Fazer uma adequação do armazenamento, né, do que era produzido, um cuidado intenso em relação à temperatura, para não tornar o produto mais suscetível à transmissão, né, de doenças. No início não se sabia ainda a questão do Covid, como é que realmente ocorria a transmissão. E então, e a exposição e por sua vez, como transportar. Então, surgiu ali alguns métodos, né? E esse nosso estudo, ele é muito por conta, em razão de dúvidas que surgiram, mas o que nós percebemos, né? Que os estudos, até então, o foco em restaurantes populares, eles avaliaram, na maioria das vezes, a situação de saúde dos comensais, dos usuários, né, das pessoas que faziam as suas refeições a partir desses equipamentos públicos que são os restaurantes populares, né. E também alguns estudos avaliando a execução do programa em si do restaurante. E do que nós temos conhecimento, nenhum avaliou um conjunto de restaurantes para ter um panorama, né, do programa após a pandemia Covid-19. Alguém quer comentar? Professora Shirley, me faz uma pausa aí quando precisar, tá? E quando você achar que é bom colocar mais alguma informação. Então, tá, Shirley? Então, vou dar sequência aqui e falar qual foi o nosso objetivo, né, que é da pesquisa, e que foi fazer a avaliação das características sociodemográficas e da qualidade global dos cardápios servidos pelos restaurantes populares localizados aqui no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, e também das mudanças no funcionamento das unidades, né, que foram impostas em decorrência da pandemia de Covid-19. Como dito, né, o nosso estudo, então, se limitou ao estado, que para nós é um foco, nós deveríamos limitar, né? E aqui estão demarcadas as cidades onde encontramos restaurantes populares, né?
desde lá de, por exemplo, Planalto, que acho que é uma das mais distantes para nós aqui, né? Cruz Alta, temos também em Santa Maria, em Bagé, Caxias do Sul, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, né, onde engloba Canoas e também a cidade do Guaíba. Bagé, já comentei, né? Aqui em Pelotas, Arroio Grande, né? E Rio Grande. Né? Então, essas foram as cidades que a gente englobou e que até então são os que fazem parte desse, né, como equipamento público em si. Bom, então esse nosso estudo foi um estudo transversal. Antes de mais, foi feito, então, um levantamento do número de restaurantes que existiam no estado, através de contatos com os conselheiros, com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, e também da Divisão da Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social. E eu posso dizer, né, Shirley, que foi pleiteando muitos contatos, chamando conhece, indica quem, e foi realmente nos trazendo informações, e nós conseguimos, então, fazer essa rede. E essa informação ainda não tínhamos publicado, por exemplo, em site, e aos poucos nós fomos, então, montando o que a gente conseguiu coletar, né? Que foi uma coleta de dados que começou, então, inicial, nem foi em outubro, né? Essa questão preliminar foi antes, mas o estudo em si começou em outubro do ano passado, de 2022, e se prolongou até março de 2023, onde nós captamos os 21 restaurantes populares do estado, e que atualmente 16 estão em funcionamento. Ué, não está passando aqui. Agora deu. Bom, para a participação nesse nosso estudo, nós primeiramente passamos por um comitê de ética, né? Existe um registro protocolado, passou também pela comissão de projetos da faculdade, e a participação, então, se dava, né, através de um aceite, onde foi feita uma carta convite. Nesse caso, nós usamos o Google, né, o Google Forms, e a partir do momento que o participante clicasse no aceite, representava, então, que iria responder ao nosso questionário. As questões do questionário, então, elas englobaram dados sociodemográficos, a caracterização dos restaurantes, o funcionamento dos restaurantes populares, e, por fim, os restaurantes foram convidados a anexar o cardápio mensal dos últimos 3 meses. Eu estou tentando lembrar, né, porque são vários estudos, né? E quem respondeu era o nutricionista ou o gestor da unidade, né? Então, que eram os responsáveis ou autorizados a responder ao nosso questionário.
Os cardápios, então, como já dito, né, eles foram anexados no final e serviram como um instrumento e avaliação para em relação à qualidade das preparações do cardápio, baseados nos seguintes critérios. Como positivos, critérios positivos seriam a presença de frutas e também dos folhosos. E como fatores negativos seria a presença de doces, frituras ou a presença a combinação, né, de doces e frituras no mesmo dia. Além da presença de alimentos ricos em enxofre, carnes gordurosas e a repetição de cores. Eu quero salientar aqui que o feijão ele é excluído, tá, dessa metodologia, até por ser um prato de consumo habitual, né? Ele faz parte da nossa cultura e da identidade da nossa população. Bom, então todos os responsáveis pelos restaurantes, como já dito, eles foram contatados, né? Aceitaram assinaram a carta de anuência. E aqui eu estou repetindo, né, sobre a questão da coleta dos dados e que as análises, então, foram após essa coleta de dados. Vocês me desculpem, mas esse slide aqui está repetindo, né? Na verdade, de novidade aqui aparece sobre os 3 períodos que foram focos, né, do nosso estudo, que foi antes, durante e após a pandemia Covid. Tá? Então, nós perguntamos dados anteriores, né, durante e após. E aí, depois, todos esses dados, eles foram colocados em planilha do Excel e transferidos para o programa Stata, onde foram feitas análises descritivas das variáveis que vocês logo em seguida terão aqui as informações. Bom, então aqui vocês podem acompanhar o que nós pesquisamos, o sexo dos responsáveis, no caso, idade também. Aqui no sexo eu saliento aqui que o sexo feminino, e isso é uma característica que vocês podem, depois a gente vai associar aqui, né, da profissão, mas está mudando também, né, mas ainda assim um número bastante alto de mulheres que responderam o nosso questionário. A idade não chama atenção, não temos nada relevante. Também posso dizer que relevante aqui, o que nós observamos é que 82,5% são nutricionistas, tá? Que estão diante da responsabilidade nos restaurantes populares. E eu vejo como positivo esse número aqui de 62,5%, que são as horas semanais, né, acima de, então, 21 horas, o percentual maior, então, daqueles que atuam mais horas dentro do restaurante popular. Isso mostra a importância, porque trabalho há bastante. Então, essa é a caracterização, né, dos respondentes. Aqui temos a caracterização do funcionamento dos restaurantes populares aqui no estado. Então, vocês podem ver aqui a distribuição. A maioria deles realmente estão na região de Porto Alegre, né? Pelo tamanho da população, mas também chama atenção a questão aqui de Arroio Grande, que não é uma população tão grande, e temos aqui 2 restaurantes populares.
Nessa tabelinha, eu chamo atenção para a questão aqui do funcionamento, né, dos restaurantes, que eles, a maioria trabalha de segunda a sexta, à exceção dos feriados, tá? Então, esse foi o que nós observamos. Ainda nos nossos resultados aqui da caracterização do funcionamento, podemos ressaltar é que a entidade que subsidia, né, os recursos financeiros, a maior parte, então, são prefeituras ou governo do estado. Tá? Então, esse foi o nosso percentual de 81,3%. Em relação à prevalência das variáveis do funcionamento do restaurante popular do estado aqui, então, vocês podem ver que nós temos números que não mudam muito, né, em relação ao período anterior, durante e após, tá, da pandemia. E aqui eu não chamaria nada de diferente, tá meio... sim, chamo atenção aqui, ó, no período em que as marmitas imperaram, né? O fornecimento de marmitas, e em alguns restaurantes essa prática ela continuou do usuário levar marmita, mas muitos se servem no local e, dependendo, podem levar para casa. Continuando, então, aqui na nossa tabela 3, nós temos sobre o uso do álcool em gel antes da pandemia, durante e após. Vocês podem ver que anteriormente não se falava nesse assunto, né? Mas aqui já durante é uma realidade nos restaurantes. E aqui, ó, sobre a questão do uso de luvas, né? Que é durante um número bastante expressivo, atualmente se encontra meio a meio, né? E pelos usuários também, olha aqui, ó, a gente pode observar aqui, ó, que se antes, após a pandemia, assim, ó, hoje, atualmente, já não é tanto, e muito por conta de que nós não estamos mais vivendo a pandemia, né? E a questão do distanciamento também, isso aqui mudou. Tá? Então, vamos passar aqui para outra, que é a caracterização então, dos cardápios. O que a gente percebe aqui, ó? Que é um dado positivo, que o uso de temperos prontos pelos restaurantes populares, a maioria não faz uso, né? Isso é um dado positivo, né? A gente está falando de produto ultraprocessado, então a maioria não utiliza. E também a mesma coisa para a utilização de preparações pré-prontas, tais como, posso dar o exemplo de purê de batata, isso não é realidade, né? Temos como positivo que a maioria não faz uso. Não vou comentar aqui, a não ser este ponto aqui, que esse dado aqui é referente ao número de dias, tá? Então, de cardápios que foram avaliados. E aí, aqui eu posso colocar em seguida no outro slide, vocês vão enxergar de forma melhor, né, a presença dos folhosos, de frutas, as cores iguais, né, e o
fornecimento de alimentos gordurosos, enfim, que é a classificação final e a prevalência dos aspectos considerados como positivos, né, que é a presença de folhosas e frutas, e dos negativos, então, que em relação às cores iguais, alimentos ricos em enxofre, à exceção do feijão, a presença de doces e a presença de doces associados às frituras, também a presença das frituras e carnes gordurosas. Aqui fique bem claro, né, que a gente tem essa separação, que a oferta de doces é visto como negativo, a presença de frituras também, e quando associados, também é um ponto considerado como negativo. Esse é através de um método, né, do Vieiros, que já é consagrado, e foi esse método que a gente utilizou. Bom, como conclusão, o que nós temos? Que todos os restaurantes populares, eles tiveram que se adaptar, né? Eles passaram por mudanças para manter o seu funcionamento durante a pandemia do Covid. E o que a gente não pode deixar de tirar, né, como que o restaurante popular é, sim, uma estratégia de promoção da alimentação saudável, né? E ele, consequentemente, ele vai promover a redução de insegurança alimentar e nutricional dos usuários e, ao mesmo tempo, proporcionar saúde, considerando que a alimentação é um condicionante da saúde, né? É um fator condicionante da saúde dessa população que faz uso, que necessita utilizar esse recurso, né? E também eu diria que nós temos a percepção que as unidades de alimentação e nutrição conseguem se moldar de forma a fornecer aos usuários uma alimentação segura e adequada. Então, é aquilo que a gente diz, segurou as pontas o máximo que deu dos usuários, né, que são conhecidos como comensais. Bom, por conta dessa nossa coleta de dados, nós, como retorno, né, aos participantes, nós propomos, então, uma capacitação para agregar, né, de alguma forma, aos restaurantes que foram super importantes para nós termos esses dados, e a gente quer participar, então, de uma construção na melhoria, né, para atingir o público a que faz realmente uso e que venha trazer, além de satisfação na questão alimentar, também na questão de convívio, que isso é tão importante para os usuários, e que os manipuladores de alimento estejam cada vez mais capacitados. Então, o nosso público-alvo, neste momento, serão os manipuladores de alimentos, mas o projeto está aberto, né, ainda com possibilidade de renovação, e para este ano, o que nós temos programado, então, aqui temos as datas, mas eu também quero apresentar, né, que temos aqui, inclusive, representado, não sei se a professora Samantha conseguiu ainda estar aqui conosco, mas eu vou apresentar aqui muito rapidamente, né, os palestrantes, os temas e as datas que nós temos como proposta, que, inclusive, a gente teve, né, um feedback dos gestores dos nossos restaurantes, né?
Então, nós temos programado aqui para o próximo mês, que será em junho, uma capacitação, uma palestra de boas práticas de manipulação de alimentos, que será proferido pela professora Josi Mello. Hoje a professora Josi chefe do departamento da nutrição. Ela é nutricionista, né, também formada pela PUC, é especialista em administração hospitalar e negócios, mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela URGS e também doutora em microbiologia agrícola e do ambiente, pela mesma universidade, pela URGS. Ela faz parte do nosso quadro aqui da UFPEL, professora adjunta, e também trabalha na coordenação de grupos de estudos sobre a qualidade na produção de alimentos e também trabalha em grupos de extensão, a exemplo da assessoria da identidade e qualidade na produção dos doces tradicionais de Pelotas. Então, mais uma vez, a gente está falando, né, da questão da cultura local, né, que é uma temática muito interessante, que há muito me interessa, né. Bom, depois, eu acho que eu estou com um slide errado aqui, que não é em agosto, que nós temos em julho. Depois eu vou confirmar com o grupo, tá? Mas aqui está escrito que será em agosto, 17 de agosto, em relação a ervas, especiarias e temperos. Nós temos aqui o Lucas, que é um dos que irá ajudar, né? E pode confirmar se seria essa data. A professora Tatiana, né? Que está coordenadora do curso tecnólogo em gastronomia, e ela é técnica em alimentos, graduada em engenharia de alimentos, e também é especialista na ciência dos alimentos, com ênfase em frutas e hortaliças, trabalha na questão da gastronomia contemporânea e é doutora em ciência e tecnologia de alimentos aqui pela UFPEL. E, como eu comentei, né, ela é docente e coordenadora do curso superior de tecnologia de alimentos. Temos a professora Elisa Pereira, lá em 21 de setembro, que ela vai falar sobre quais são as dúvidas, né, e como prevenir acidentes em unidades de alimentação e nutrição. Então, a Elisa também é formada pela UFPEL em nutrição, é mestre e doutora aqui em ciência e tecnologia de alimentos, também pela Universidade aqui de Pelotas, tá? E a questão da microbiologia também está aqui, ressalto, e hoje a Elisa faz parte do nosso quadro como professora na área de alimentação coletiva, então ela trabalha como minha colega. Depois temos previsto a professora Samantha Madruga, em outubro, que ela vai falar em educação alimentar e nutricional para os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, nutricionista, formada em 2004, na sequência, em 2006, ela fez mestrado, e depois, em 2010, terminou o doutoramento em epidemiologia do programa de pós-graduação de epidemiologia daqui da UFPEL. E é a professora da Faculdade de Nutrição, professora associada da Faculdade de Nutrição. Temos também como convidada a professora Carla Rosane Barbosa Mendonça, que é economista doméstica, formada aqui pela UFPEL, mestre em ciência e tecnologia agroindustrial também pela UFPEL, e depois fez o doutorado pela URGS, né, em química, e com estágio na Universidade de Valência, na Espanha, e hoje ela é professora titular do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da UFPEL. Tá aqui, ó, a professora Shirley, é essa palestra aqui que é lá em julho. Olha aqui, ó.
que é técnicas de corte e preparo para agregar sabor às refeições. Então, a Shirley, além de nutricionista, ela é também tecnóloga em alimentos e, além de doutora em ciência e tecnologia de alimentos, ela tem mestrado, né, em educação física e especialista em gestão de políticas de alimentação e nutrição, como já tinha comentado, pela Fiocruz, além de gestão clínica e gestão em saúde. Bom, essa seria a apresentação que eu tenho para hoje, mas ainda eu estou aqui aberta, né? Não sei se agora a Tati consegue abrir o microfone, Tati. A Tatiana Gandra. Consegue? Oi, Grazi. Oi. Oi! Se tu puder abrir a câmera e Tá, peraí. dar o ar aqui para nós. Um cheirinho. Oi, boa tarde a todos. Não sei se me veem e me ouvem bem. Sim. Então, estou bem feliz, assim, em participar do projeto, assim, eu acho que é uma parceria bem bacana para ambos os cursos, eu acho que é bem enriquecedor. Eu, a princípio, não tinha visto a programação toda, só tinha pego uma parte lá, né, Grazi? E eu acompanhei, acabei tendo um probleminha aqui no áudio, tanto para falar quanto para ouvir. E a coordenação está à disposição, assim, no que precisar para a gente alavancar esse projeto. Eu acho que excelente ideia da Grazi, assim, parabéns pelo projeto, pela iniciativa e por envolver áreas multidisciplinares, né? Porque quando a gente para pensar em um profissional, a gente às vezes foca somente em uma área. Mas se for ver o contexto total, né, esse profissional ele precisa aprender áreas distintas com profissionais de formação distinta, porque ele vai ser multifuncional, ele tem uma gama enorme assim de atuação, né? Então é muito enriquecedor. E obrigada, tá, Grazi? Tá bom. Tati, essa foi a ideia, inclusive, da gente trazer professores que não são só da Faculdade de Nutrição. A exemplo, nesse momento, nós conseguimos lá do CCQEFA, né, lá do Química, e um assunto super pertinente, né, porque tem a ver com o uso e o descarte, porque a gente também tem que pensar na questão ambiental. Então, é bastante pertinente, e trazer uma pessoa que sabe bastante do assunto, né, que trabalha com isso. Assim como todos que foram chamados aqui foram pela sua relevância, né, do que virá agregar. E como eu disse, a ideia é que a gente possa dar continuidade com assuntos, por isso eu abro para mais pessoas que quiserem aqui, que estão representando, e também, professora Shirley, por favor, que eu digo assim, foi com várias ideias, a Shirley é muito motivadora, né? E eu está presente ainda, Shirley? Com certeza. Muito obrigada, Tati. Tem que agradecer a participação de todos. Obrigada, Grazi, pela tua fala. E esperar contar com todos os restaurantes para o nosso cronograma de cursos, né? A gente pensou com bastante carinho e tomara que possam participar vários dos manipuladores dos restaurantes. E para tanto, até a gente gostaria de registrar, né, que são o número de restaurantes, então 16. A princípio, nós gostaríamos de ter 5 manipuladores, né? E é só enviar o nome para nós também podermos mandar o acesso, né? Porque ele vai ser online. E de qualquer forma, mesmo que vá ficar gravado,
sempre a participação da oportunidade de trocas, né, de dúvidas, e a nossa proposta, além de trazer teoria, é que os nossos alunos colaboradores que estão cadastrados também tragam uma prática que será desenvolvida no momento, né? Então, ali, surgindo dúvidas ou até trazendo ideias, é a oportunidade. Nós temos muito a aprender com essas pessoas, né, que estão ali na guarda, né, em prontidão para o preparo das refeições que serão servidas para os usuários do restaurante popular. Eu, então, coloco mais uma vez aqui, né, aberto para Adelar, ou a Leide lá de Planalto, né? Pode abrir, temos a Adelaide também. A Is pode se manifestar. Alguém quer falar? Não sei se a Bruna já conseguiu. Temos aqui a Eduarda também, que é de Planalto, né? A Juliana, acho que, não sei se a Juliana continua presente aqui, porque a gente entende, pessoal, né? Também é um horário que já estamos. Olha aqui, a Sandra esteve aqui presente conosco, olha, esteve, não sei se ainda está. Graziela, então, como eu vou precisar me retirar, né, gostaria, agora que vi todo o trabalho, de parabenizar vocês novamente pela iniciativa. O papel das universidades é importantíssimo, relevante demais, e a gente fica muito feliz de ver essas parcerias assim com esses equipamentos que, como você salientou e eu tenho falado desde sempre, são importantíssimos para a garantia de segurança alimentar e nutricional, principalmente agora com esses números, né, tão estrondosos assim de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, bem bacana mesmo o trabalho. E você fez uma fala que você falou assim, em relação a publicações científicas, né? Que esse deve ser um trabalho pioneiro em relação a avaliar isso pós-pandemia, esses dados pós-pandemia. Vai sair em breve na revista de nutrição, até posso enviar para vocês, agora que tem o e-mail da Shirley, uma revisão sistemática que a gente fez de estudos que avaliaram restaurantes populares nos últimos 10 anos. E, de fato, assim, como a gente já coletou dados até o final do ano passado, né? Eu realmente não vi nada específico, assim, pós-pandemia. Então, realmente, acredito que é um trabalho inédito mesmo. E, então, parabéns. E a gente segue à disposição. Em meu nome e em nome da CEGEP, tá bom? Um excelente trabalho para vocês. Muitíssimo obrigada. Então, é isso. Se a gente não tiver mais, né, quem queira se manifestar, a previsão, então, a Bruna vai tentar, a previsão das nossas dos cursos, né, é que sejam de 2 horas, e 50% seria a parte teórica e uma parte prática, mas isso pode também pender um pouco mais para um lado, para o outro, né? E quanto mais a participação, né, a troca, opiniões, isso traz muito para o grupo todo, tá? Com certeza, os manipuladores têm muito a nos dizer e também os nossos formadores aqui a dizer aos manipuladores.
A Bruna, será que... Oi, não sei se agora vocês estão me escutando. Ai, perfeito, Bruna. Ah, que bom. Não, só vou ligar a câmera. Tudo bem, professora, só gostaria de agradecer o convite em nome da secretaria. No início da sua fala, também mencionar que eu também faço parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, então eu vou passar as informações ao Conselho na próxima plenária. E parabenizar pelo excelente trabalho que vocês desenvolveram, muito interessante. Eu compartilho do sentimento da Juliana de estar muito empolgada com as temáticas ofertadas nos cursos e agradecer o convite mais uma vez. Bom, foi isso, pessoal. Vamos nos encaminhando para os encerramentos, né? Hoje a gente não vai se estender muito, mas que em seguida chegue, né, o nosso próximo encontro, e então com a participação do pessoal aí, dos manipuladores, tá? Muito obrigada, bom final de tarde para todos, sem palavras. Também agradecer a participação aqui dos nossos alunos, né, que sem eles não existe motivo também de nós estarmos na instituição, que assim como a gente está proposto a formação deles, eles também para incentivar, estarmos sempre na busca de renovação. E é isso. Muitíssimo obrigada. Até outra ocasião, em seguida. Tá bem? Tá. Vamos encerrar aqui a gravação.